Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck e quero desde já aproveitar mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, Cabo Verde, Japão e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus queridos e amados irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é a Nova Jerusalém e a destruição da terra. Meus queridos e amados irmãos, este vídeo é a segunda parte do vídeo anterior. E no vídeo anterior, que é a primeira parte deste assunto, nós falamos acerca da destruição da terra, assim como está escrito no capítulo de número 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Meus amados e queridos irmãos, na primeira parte, que é no vídeo anterior, nós falamos e explicamos acerca da promessa da vinda de Jesus Cristo. Nós falamos e explicamos acerca do destinatário da segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós também falamos e explicamos acerca dos céus que têm sido aguardados para o fogo e que têm sido reservados para o dia do juízo. Nós também explicamos e falamos acerca do que o apóstolo Pedro queria tratar, queria transmitir, quando ele disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós falamos acerca disto e um pouco mais na primeira parte deste assunto, que é no vídeo anterior. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu aconselho aos irmãos que ainda não assistiram à primeira parte, que é o vídeo anterior, aconselho aos irmãos a primeiro assistirem à primeira parte e depois de assistirem à primeira parte, que é o vídeo anterior, assistirem este vídeo, que é a segunda parte deste assunto, para melhor entender isto. Agora, por favor, meus amados irmãos, vamos continuar entendendo este assunto, a Nova Jerusalém, ou seja, o novo céu e uma nova terra. Vamos ler segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo 10 ao versículo de número 13. Olha, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Queridos, tudo isto nós falamos na primeira parte deste assunto, que é no vídeo anterior. Agora, versículo 13, versículo de número 13. Olha, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Segura. Meus queridos e amados irmãos, quando o apóstolo Pedro
aqui no versículo 13 do capítulo 3 da sua segunda epístola, quando Pedro ele disse, nós aguardamos novos céus e nova terra, o apóstolo Pedro não estava incluindo toda a humanidade. O apóstolo Pedro não estava incluindo todo mundo. Quando Pedro disse, nós aguardamos novos céus e nova terra, Pedro estava se incluindo, ele, Pedro, sendo judeu, e a todos os judeus naquele tempo lá. Eles estavam aguardando o novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque esta segunda epístola do apóstolo Pedro, tanto como a primeira, essas epístolas foram escritas somente para os judeus e não para toda a humanidade. Sendo que esta epístola não foi escrita para toda a humanidade e somente para os judeus, era somente os judeus que estavam aguardando o novo céu e uma nova terra. Agora, os judeus estavam aguardando o novo céu e nova terra, meus amados irmãos, segundo uma promessa. Assim como o apóstolo Pedro ele escreve aqui no versículo 13, que nós aguardamos o novo céu e nova terra, segundo a sua promessa. Promessa de quem? Promessa de Deus. Eles, os judeus naquele tempo lá, estavam aguardando novos céus e nova terra. Isto por volta do ano 66. No ano 66, e foi o ano em que esta epístola aqui foi escrita, a segunda epístola do apóstolo Pedro, no ano 66, os judeus naquele tempo lá estavam aguardando novos céus e nova terra. Eles estavam aguardando novos céus e nova terra, segundo a promessa de Deus. E hoje, meus amados irmãos, eu vou te mostrar a passagem bíblica que Deus fez essa promessa. Hoje eu vou te mostrar a passagem bíblica que houve esta profecia de que Deus criaria um novo céu e uma nova terra. E esta promessa, meus amados irmãos, foi feita somente para o povo de Israel. É por isso que o povo de Israel naquele tempo aqui estavam aguardando um novo céu e uma nova terra. Eu já vou te mostrar essa passagem que Deus prometeu criar um novo céu e uma nova terra. Agora, meus amados irmãos, entenda isto. Preste atenção, olha. Quando o apóstolo Pedro disse novos céus e nova terra, o novo céu e nova terra, meus queridos, não era no sentido literal. Não é que um dia esta terra vai ser destruída e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Não é isto, meus amados irmãos. O novo céu e nova terra aqui não é no sentido literal. O novo céu e nova terra era uma linguagem de figura que significava um novo pacto e uma nova aliança. E o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele também usou a mesma linguagem de figura para se referir a um novo pacto, a uma nova aliança. Por favor, meus amados, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, começando do versículo 1 ao versículo de número 2. Olha isto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Segura. Aqui no capítulo 21, no versículo 1 a 2 do livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve que viu um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, que descia do céu. Esta era uma linguagem de figura que significava um novo pacto, uma nova aliança. Tanto o novo céu e nova terra como a nova Jerusalém eram linguagens de figuras com o mesmo significado. E o significado era um novo pacto e uma nova aliança. Então, o apóstolo João aqui, meus amados irmãos, ele está escrevendo acerca de uma visão. Preste atenção para você entender isto aqui. O apóstolo João está escrevendo acerca de uma visão. Estando o apóstolo João na ilha de Patmos, isto por volta do ano 68, estando o apóstolo João na ilha de Patmos,
João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, que foi no sábado. João foi arrebatado em espírito e teve uma visão. Só que nesta visão, meus amados irmãos, João viu um novo céu e uma nova terra, que significava um novo pacto e uma nova aliança. Esta visão que o apóstolo João teve, meus amados irmãos, era uma visão de algo que aconteceria no ano 70. Era uma visão de algo que ia se materializar no ano 70. Porque no ano 70 era o ano em que Deus ia estabelecer por completo um novo pacto e uma nova aliança. Agora, por que eu digo que Deus ia estabelecer por completo um novo pacto? Isto no ano 70. Entenda isto, meus amados. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na sua morte, Jesus aniquilou a lei de Moisés e estabeleceu a nova aliança, o novo pacto. Só que isso aconteceu somente no âmbito espiritual. A lei física ainda estava em vigor. A lei física ainda vigorava. E esta lei física vigorou até o ano 70. Por que a lei física ainda estava de pé, mesmo com a morte de Jesus Cristo? Entenda. A lei física estava de pé mesmo com a morte de Jesus Cristo, porque o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé. E o templo lá em Jerusalém ainda estando de pé, a lei física ainda vigorava. Ainda havia o sacerdócio, ainda havia sacrifícios, ainda havia pessoas frequentando o templo, ainda se faziam todos aqueles rudimentos que se faziam lá no templo em Jerusalém. Por isso que Deus, destruindo o templo, e isso aconteceu no ano 70, destruindo o templo, ele acabaria, aniquilaria por completo a lei de Moisés. Tanto a lei espiritual, que já foi aniquilada na cruz do Calvário, como a lei física, que seria aniquilada pela destruição do templo lá em Jerusalém, isso no ano 70. Você entende, meu amado? No ano 70 houve a queda do templo. No ano 70 foi o ano em que Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel. Ano 70 foi o ano em que todas as profecias bíblicas, o novo céu e nova terra, tanto como as outras profecias que indicavam para o dia do juízo, se cumpriram no ano 70. E depois do ano 70, meus amados irmãos, está estabelecido o novo pacto por completo, tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. A lei, a nova aliança, o novo pacto foi estabelecido por completo. E hoje nós já estamos no novo céu e nova terra. Hoje nós já estamos na nova Jerusalém. Hoje nós já estamos vivendo a plenitude do novo pacto, da nova aliança. Você entende, meu amado irmão? Hoje não há mais sacrifício. Hoje não existe mais pecado. Hoje não existe mais as coisas que se faziam no antigo pacto. Portanto, meus queridos irmãos, nós vivemos a plenitude da graça de Deus. Nós vivemos a plenitude da nova aliança. Você entende? Tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Você entende, meu amado irmão? Então é isso. Depois da cruz de Cristo, entenda, depois da cruz de Cristo, quando Jesus morreu na cruz, até o ano 70, este período aqui, cruz de Cristo até ano 70, era o período do cruzamento entre os dois pactos. Era o período em que os pactos estavam se cruzando. E este cruzamento dos pactos teve o seu fim no ano 70, com a queda do templo lá em Jerusalém. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, nenhum céu e nenhuma terra vai ser destruída. Jesus não vai voltar. Jesus já veio. Os novos céus e nova terra não era no sentido literal. Isso era a linguagem de figura, que significava um novo pacto, onde Deus ia estabelecer por completo a nova aliança e o novo pacto. Isso no ano 70. Então, meus amados irmãos,
Quando o apóstolo Pedro, ele disse na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 13, que nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a promessa, a sua promessa, que era a promessa que Deus fez. Vamos entender aqui a passagem, quando Deus fez essa promessa. Vamos entender a passagem onde Deus prometeu ao povo de Israel que ele ia criar um novo céu e nova terra, que significava a nova aliança, o novo pacto. Por favor, meus queridos e amados irmãos, vamos ler livro histórico do profeta Isaías, livro histórico do profeta Isaías, capítulo de número 65, a partir do versículo de número 13 até o versículo 18. Vamos abrir. Livro histórico do profeta Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Preste atenção para você entender isto. Olha isto. Pelo que assim diz o Senhor Deus, Deus dizendo isto, olha, pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão pela alegria de coração, mas vós chorareis pela tristeza de coração, e uivareis pela angústia de espírito. E deixareis o vosso nome para maldição aos meus escolhidos, e vos matará o Senhor Deus, mas os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Versículo 17. Olha, pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. Você entende? Então, Deus fez a promessa, isso no tempo lá do profeta Isaías. Deus diz que eis que eu crio novos céus e nova terra, e as crio para Jerusalém. Você entende? Então, Deus fez a promessa ao povo de Israel. Deus disse, eis que eu crio novos céus e nova terra, eis que eu crio para Jerusalém. Crio, e isto será motivo de exultação para aquele povo. Que povo? O povo de Israel. E este novo céu e nova terra não era no sentido literal. Este novo céu e nova terra era uma linguagem que os judeus entendiam perfeitamente, que significava um novo pacto e uma nova aliança. E no ano 66, que foi o ano que foi escrito a segunda epístola do apóstolo Pedro, naquele ano lá, os judeus estavam aguardando, estavam esperando o novo céu e nova terra, segundo esta promessa aqui, que Deus fez àquele povo lá. Você entende? Então, eles estavam aguardando o novo céu e nova terra, que significava o estabelecimento completo do novo pacto e da nova aliança. E isto, meus amados irmãos, esta promessa aqui se cumpriu. Esta promessa aqui se materializou no ano 70, com a queda do templo lá em Jerusalém. Ano 70, que foi o ano que Jesus voltou. Ano 70, que foi o ano que Jesus trouxe juízo sobre aquele povo. Ano 70, que foi o ano do cumprimento de todas as profecias bíblicas. Você entende? Ano 70 para cá, não há mais nada na Bíblia que possa se cumprir. Ano 70 até os dias de hoje, não há mais nada na Bíblia indicando para que aconteça nos tempos de hoje. Ano 70 para cá, estamos vivendo uma outra era, estamos vivendo um outro tempo, estamos vivendo, meus amados irmãos, um outro mundo, onde todas as coisas bíblicas ficaram no ano 70 para trás. Do ano 70 para cá, nada mais na Bíblia
é profecia. Nada mais na Bíblia indica para o tempo de hoje. Você entende, meu amado irmão? Então, já estamos vivendo um outro tempo. Para nós, meus amados irmãos, estamos já no novo céu e nova terra. Estamos vivendo a plenitude da nova aliança. Estamos vivendo a plenitude do novo pacto. Tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, meus amados irmãos, estamos livres da maldição da lei, estamos livres da lei de Moisés, estamos livres de todos os mandamentos em forma de ordenanças, estamos livres de todos os rudimentos que faziam parte da lei de Moisés. Hoje, nós vivemos a plenitude da graça de Deus. Portanto, meus queridos, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos libertou da religião, aquele que nos iluminou a mente e aquele que ministra em nossos corações. Hoje, meus amados irmãos, nós andamos segundo o ministério do Espírito. Hoje, nós andamos sem pecados. Hoje, nós andamos puros, limpos, santos. Tudo isto por mérito de Jesus Cristo, aquele que nos livrou de toda maldição, aquele que nos livrou de todo engano, aquele que nos livrou das trevas. Hoje nós andamos na luz. Hoje nós andamos na luz de Jesus Cristo. Você entende, meu amado irmão? Então, já estamos no novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, meus amados, era uma linguagem de figura inerentes ao novo pacto, inerentes à nova aliança. E eu termino esta mensagem, meus amados irmãos, lendo o livro que escreveu o apóstolo Paulo, Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 5 e ao versículo de número 9. Por favor, meus amados irmãos, para melhor entendermos isto, vamos ler. Olha, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em Hebreus acerca dos dois pactos. Ele diz que ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o primeiro pacto tinha que ser tirado por completo, tinha que ser removido por completo. E sendo o primeiro pacto removido por completo, somente depois disto é que o novo pacto poderia ser estabelecido por completo. Completo, digo eu, tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. E esta antiga aliança, este antigo pacto, foi removido por completo, foi tirado por completo no ano 70. Isto com a queda do templo lá em Jerusalém. Então, sendo tirado o antigo pacto por completo, Deus estabeleceu a nova aliança por completo, o novo pacto por completo. Isto no âmbito físico, isto na lei jurídica, como no âmbito espiritual. Você entende, meus amados irmãos? Então, era necessário que fosse removido por completo o antigo pacto, para ser estabelecido o novo pacto por completo. E isto, meus queridos, aconteceu no ano 70. E do ano 70 para cá, nós vivemos a plenitude da graça de Deus. Vivemos a plenitude da nova aliança. Vivemos a plenitude do novo pacto. Você entende, meus amados irmãos? Todas as coisas antigas, todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida.
onde Cristo reina em nossas vidas, onde Cristo reina em cada um de nós, onde Cristo vive em cada um de nós. Você entende, meus amados irmãos? Então, não somos justificados pelas obras. Somos justificados mediante a fé. E Cristo, meus amados irmãos, nos justificou, nos santificou, nos purificou, nos regenerou, nos lavou pelo poder do Espírito Santo. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos livres. Livres de todas as trevas. Livres de tudo que pertencia ao antigo pacto. Você entende? Então, meus amados irmãos, que a religião pare. Que o sistema religioso largue as almas. Que o sistema religioso largue os eleitos de Deus. Que a religião largue as pessoas. Que a religião desprenda das pessoas. Você entende? Que a religião, meus amados irmãos, pare de enganar as pessoas. Que a religião, meus amados irmãos, largue as almas. Quando eu falo de alma, não falo de algo que depois vai para o céu. Quando falo de alma, falo disto. Falo da mente. Quando falo de alma, meus amados irmãos, falo dos sentimentos. Quando falo de alma, eu falo dos pensamentos. Entende? Porque a religião mexe com isto nas pessoas. Porque a religião mexe com os pensamentos, mexe com os sentimentos. A religião, meus amados irmãos, mexe com a alma das pessoas. E as pessoas hoje estão dentro das chamadas igrejas porque a religião manipula a sua alma, manipula os seus pensamentos, manipula a sua mente, manipula a sua mente. Você entende? Então, que a religião desprenda a alma dos eleitos. Nós vamos propagar este evangelho. Nós vamos expandir, vamos mostrar e vamos revelar as verdades do evangelho de Jesus Cristo, para que chegue a todos os irmãos que ainda estão presos na religião. Meus amados irmãos, vamos expandir esse evangelho. Vamos fazer com que este evangelho chegue a todas as pessoas. Eu creio, e creio que muitas pessoas, muitos irmãos em graça também creem, assim como eu creio, que muitos serão livres da maldita religião. Muitos serão livres deste engano imposto pela maldita religião. Por isso, meus amados irmãos, eu peço a vocês, compartilhem o vídeo para que chegue a todos os irmãos pelo mundo todo, para que eles saibam dessas verdades, para que eles saibam que quando o apóstolo Pedro falou do novo céus e nova terra, assim como o apóstolo João também falou acerca do novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, isto não era no sentido literal, isto era linguagem de figura que significava o estabelecimento completo do novo pacto e da nova aliança. Uma linguagem que os judeus entendiam perfeitamente. Hoje nós somos revelados pelo Espírito Santo, hoje nós somos revelados pelo poder de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, que todos vivamos em linha com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, que todos vivamos em linha com a verdade da palavra de Deus. Assim como diz o livro histórico de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, nós conhecemos esta verdade e vamos compartilhar este vídeo para que muitos também conheçam estas verdades e que estas verdades possam libertar elas. Você entende? Meus queridos e amados irmãos, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Subscreva-se no canal para que o YouTube te recomende os vídeos, ative o sininho de notificações para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Meus queridos e amados irmãos, dos próximos vídeos em diante, nós vamos derrubar com esse sistema religioso. Falta muito pouco mesmo para esse sistema fraudulento cair. Nós só vamos conseguir isto juntos. Nós só vamos conseguir isto se nós caminharmos juntos. Nós só vamos derrubar o sistema religioso se nós unirmos forças. Se nós, meus amados irmãos, caminharmos juntos. Portanto, meus queridos, vamos juntos
propagar este evangelho, pregar este evangelho, onde quer que você esteja, seja na escola, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua zona, seja em qualquer canto onde o irmão estiver. Pregue este evangelho, divulgue essas verdades. Vamos juntos pregar este evangelho, meus amados irmãos. Compartilhe os vídeos para as tuas redes sociais. Pregue assim, mesmo não sendo nas redes sociais. Pregue as pessoas à sua volta. Pregue aos seus irmãos que ainda estão presos na religião. Vamos juntos fazer com que este evangelho chegue e se alastre para mais pessoas. Todos os ministros do evangelho da graça de Deus, vamos nos unir. Porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Assim como diz o meu irmão Júlio Chaves. Grande abraço, meu querido Júlio Chaves. E a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Estamos juntos, meus queridos. E quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço a todos. Dizer que amo muito vocês. Amo muito mesmo. Meus queridos e amados irmãos. Um grande beijo em vossos corações. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima.